Aula. Bom, eu sou o professor Filipe Didier, do Departamento de Matemática. Se vocês precisarem de entrar em contato comigo, eu sei que o meu contacto de e-mail está no clipe, mas aqui está. pld.fct.unl.pt. Usam e abusam deste e-mail para colocar as vossas dúvidas acerca dos exercícios ou acerca da matéria, sendo que eu acho que o professor Fábio Chalou vai criar também um Moodle, um fórum da disciplina para também se realizar essas perguntas e respostas. E também porque eu vou tentar, na medida do possível, todas as semanas, fazer um ou dois, por além das aulas serem gravadas, eu vou tentar fazer um ou dois vídeos curtos, que eu depois irei disponibilizar no YouTube, sobre a matéria. E o tema, então, porque é que isto é importante? Porque o tema destes vídeos será feito a partir das vossas dúvidas, das dúvidas que vocês colocam. Ou seja, se vocês durante o semestre forem uma teórica e acharem, ou numa prática, e acharem que não estão a perceber tal definição, tal propriedade ou tal exercício, não hesitam a usar ou o Moodle ou o meu e-mail para colocar essas dúvidas e depois eu posso fazer um pequeno resumo da matéria, uma pequena explicação e disponibilizá-lo no YouTube, 10, 15 minutos no máximo, para esclarecer eventualmente as vossas dúvidas. Logo, é importante vocês usarem e abusarem destas ferramentas e desta disponibilidade também. Qual é que é o Moodle da cadeira? Peço desculpa. Diga? Qual é que é o Moodle da cadeira? Ainda não está criado. Ok. Tanto quanto eu sei. Provavelmente será criado ou esta semana ou na próxima semana. Isto é o início da matéria, também vamos um bocadinho com calma. Também há outra coisa que eu gostaria que vocês pensassem esta semana, é o horários de atendimento. Logo, eu gostaria de ter um horário fixo de atendimento semanal, fixo, semanal, e gostaria, por exemplo, na próxima semana que vocês me dissessem qual é o dia, qual é a hora que é mais adequada para a maioria dos alunos. Sendo que também podem combinar um horário de atendimento personalizado a partir também do e-mail. Uma vez que a gente tem o Moodle, ele também pode alertar os outros que eu estou a tirar dúvidas a um colega, se vocês precisarem de tirar dúvidas. Era isso que eu queria dizer sobre as formalidades. Sim, em relação a tudo o que é avaliação, programa da disciplina, imagino que o professor Fábio Chalou vai dizer isso tudo, mas grande parte da informação, para não dizer toda, sobre a disciplina, ela está no clipe. Quando esse funciona. Quando não funciona, ela não está disponível, como devem ter percebido. Bem, então, vamos aqui ver as horas, 10h01. Análise matemática 4B. Trata do quê? Imagino que têm alguma ideia. Trata de equações
diferenciais. E eu espero que vocês já viram, já estudaram equações diferenciais nas outras disciplinas das licenciaturas, mas a realidade é que até em matemática, nas disciplinas de matemática, vocês estudaram, já viram equações diferenciais. E viram isso mesmo ao início, que foi em análise matemática 1. E onde é que elas aparecem, em análise matemática 1? Elas aparecem muito escondidas. Muito escondidas porque estão atrás de um conceito que é o conceito de primitivas. Logo, aqui vou recordar o que é uma primitiva. Vamos olhar, por exemplo, uma função f que vai de R para R, uma função que eu vou considerar de classe C infinita. Então, C infinita significa o quê? Eu vi que aqui há uma pergunta. Bate-papo. Com certeza. Com certeza. Vai haver sempre duas aulas, porque eu tenho o turno, aliás, 3, vou ter 3 turnos. Eu depois escolho qual das aulas é mais interessante para partilhar. Porque se eu vou partilhar 3 vídeos que dizem a mesma coisa, não tem muito interessante, não tem muito interesse. Logo, C infinito significa que é derivável a qualquer ordem, e parecendo que é uma hipótese muito forte, dizer que a função é derivável, a derivada da função é derivável, a derivada da função é derivável, parece uma restrição muito grande, mas na realidade, em matemática, pelo menos, quer dizer, em matemática aplicada às engenharias, quase todas as funções que vocês vão encontrar são C infinitas ou C infinitas por troços. Ou seja, como é que se diz em português? É seccionalmente C infinitas. Quer dizer que a função é definida por ramos e em cada ramo dessa função ela é C infinita. Lembram-se que a análise 1 tinham que estudar a continuidade no ponto de mudança de ramo, a análise 2 e a análise 1 e a análise 2, a derivabilidade em pontos de mudança de ramos. Mas, essencialmente, a hipótese da função ser C infinita é, em prática, o que acontece. Logo, dado uma função de RPR, o que é que se procura? Procura-se uma primitiva de f, que é denotada y igual a integral de fx dx, ou seja, esta notação que foi dada para as primitivas. E vocês calcularam, imagina a análise 1 e a análise 2, e muito provavelmente a análise 3 também, várias primitivas, usando as técnicas vistas em análise 1. Agora, isto é a notação da primitiva. Qual é a sua definição? É simplesmente uma função cuja derivada vai dar f. Ou seja, y primitiva de f é tal que... Vamos aqui passar mais. É tal que y', a derivada do y, é igual a f. E isto que está aqui é uma equação diferencial. A equação diferencial. Aliás, vocês vão estudar ou vão descobrir, se ainda não conhecem nas aulas teóricas, que isto é uma equação bastante importante, que é uma equação diferencial ordinária linear de ordem 1.
eu já posso explicar algumas coisas que estão aqui. Ordinária, ainda não, mas já vamos ver a diferença depois. Linear, isto tem a ver com álgebra linear, mas isso também vai ser definido na teórica. Ou seja, a equação diferencial é claro, envolve uma derivada de ordem 1, quer dizer que são derivadas de ordem 1. Derivadas de ordem 1. Bom, a linearidade e a ordinariedade da função, isso é uma coisa que vai ser bem definida na teórica. Qual é a solução disto? Solução. Ou seja, por além da notação em termos primitiva, isto foi visto em análise 1, tem uma solução que vai escrever-se na sua forma, aliás, até posso dizer aqui, solução geral, usando a terminologia que vocês vão descobrir este semestre. A solução geral vai ser uma coisa deste estilo, y igual a y0 mais o integral de x0 a x de f de t dt. Logo, a solução geral ela é escrita a partir do integral. Ou seja, esta primitiva y de f escreve-se a partir do integral. E aqui o y0 é um número real e o x0 também. Reparem também noutra coisa, é que esta solução geral, aqui poderia escrever, depende de x. Porquê que eu sei que é a solução geral? É porque quando eu faço y' de x, a derivada da constante y0 vai dar 0, ou seja, vai dar 0, mais a derivada do integral, ft dt. E se vocês lembrarem-se, isto é uma pequena revisão, mas acho que tem o seu interesse lembrarem-se da regra de Barrow. Isto é um f de t que vai variar entre x0 e x, onde f é o quê? É uma primitiva, ou seja, seria um y, poderia funcionar, é uma primitiva do f pequeno, ou seja, isto é f de x, grande F de x menos grande F de x0, e obviamente que quando eu vou derivar esse grande F de x menos F de x0, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o que fica é só f' de x. E a primitiva de f, ou seja, f' é igual a f, ou seja, isto dá, de facto, f de x. Eu não quero que vocês fiquem confusos. Aqui o que eu estou a dizer é simplesmente que, de facto, a definição, o integral, quando eu faço variar os extremos de integração, corresponde a uma primitiva da função. E uma primitiva de uma função corresponde a um integral. As duas coisas são a mesma coisa. Por além disso, ou seja, de verificar que temos de facto a equação, y' é igual a f, usando a regra de Barrow, temos outra propriedade que é interessante, que é interessante, satisfeita pela solução geral, é que se eu faço y de x0, o que é que acontece? Vou ter aqui y0 mais o integral de x0 a x0 f de t dt, e normalmente vocês sabem que, aqui vamos pôr aqui uma cor, o integral onde os dois extremos são iguais vai dar 0, porque é simplesmente, se eu for olhar aqui, se eu fizer x igual a x0, isto vai dar f de x, grande F de x0 menos grande F de x0, logo isto vai dar y0. Ou seja, a solução geral que eu dei aqui da minha equação diferencial, ou seja, do meu estudo de uma primitiva do f pequeno, satisfaz aquilo que se chama-se uma condição inicial, uma condição de valor inicial. Isto chama-se condição inicial ou de valor inicial. Isto é um problema que vocês vão estudar quase constantemente, que é
ou seja, resolver um problema de valor inicial. Resolução de problemas de valor inicial. Também vão ver alguma coisa que é muito semelhante, que é a mesma coisa, mas que tem outro nome, que são problemas de fronteira. Problemas de valor inicial ou de fronteira. E isso vai escrever-se desta maneira, ou seja, y' de x é igual a f de x e fixamos um valor da função da primitiva y de x 0 é igual a y0. Ou seja, neste exemplo muito básico, o que é que eu estou a procurar? Estou a procurar a primitiva de f que vale y0 em x0. Ou seja, y, solução, neste caso é uma solução particular, solução do quê? Do problema de uma primitiva de f valendo y0 em x igual a x0. Logo, isto tudo são coisas de análise 1. Mas isto com uma perspectiva que é diferente. Ou seja, o que é que vai passar é que, em vez de ter simplesmente y' igual a f de x, vocês vão ter aqui deste lado da derivada uma coisa um bocadinho mais complicada. Ou seja, vocês vão ter... Não, mas eu não vou ir mais longe do que isso, porque isso vai ser visto na... Eu não quero sobrepor esta aula à aula da teórica. Mas é sempre bom vocês guardarem em mente que... ou seja, o exemplo de base desta teoria toda que vão ver este semestre é mesmo este. É uma procura de uma primitiva. E resolver equações diferenciais é, num certo sentido, primitivar funções. É uma generalização, se quiserem. O que é que eu queria dizer mais? Bom. Isto era para a análise matemática 1. A análise matemática 2, vocês também resolveram equações diferenciais. E como a análise matemática 1 2 é uma generalização da análise matemática 1, que tipo de problemas foram resolvidos? Problemas deste tipo. Temos uma função de R2 para R2, C infinita, ou seja, tem uma matriz jacobiana, a matriz jacobiana ela própria vai ser derivável, etc, etc. Este tipo de objetos chama-se em geral também, em análise 2, um campo de vetores. Isto é algo que vai voltar a ser abordado em análise 4, este semestre. E qual é o tipo de pergunta que se procura resolver, ou que se procurou resolver em análise matemática 2, foram tipo, quando é que o campo de vetor, quando é que f, este campo de vetor, esta função de R2 para R2, é conservativo. Se f é conservativo. E só para lembrar um bocadinho, porque isto já foi há algum tempo, imagino que estudaram isto, o que é que significa a função ser conservativa ou ser um campo de vetor? Significa que existe uma função que eu vou chamar V, que vai de R2 para R, e esse V vai ter uma interpretação que é importante, tal que o gradiente de V é igual a F. E o que é que isso significa em prática? Significa que se eu escrever, por exemplo, ou seja, F é uma função que vai de R2 para R2. Eu posso escrevê-la desta maneira. Tem variáveis x e y e vai ter duas componentes, f1 de xy e f2
de xy. Logo, o que é que significa que o gradiente de V é igual a F? O gradiente de V é um vetor cujas componentes são as derivadas parciais do V. Logo, eu tenho as componentes do gradiente, tenho as componentes de F. Isto traduz-se por um sistema de equações, que são as seguintes, ou seja, dV sobre dx é igual a F1, dV sobre dy é igual a F2. Logo, as derivadas que aparecem aqui continuam a ser derivadas da primeira ordem, mas o que acontece é que são derivadas parciais. Logo, isto. E depois já não é uma só equação, mas são duas equações. Logo, isto é um exemplo simples de um sistema. Isto é um sistema de equações. Isto é, estou a escrever à francesa, não há acento ali. De derivadas às derivadas parciais. Às derivadas parciais, ou seja, a diferença entre uma equação diferencial ordinária é que ela envolve derivadas ordinárias. Aqui temos um sistema que faz aparecer derivadas parciais, logo não é ordinária, às derivadas parciais. Continua a ser linear. Mais uma vez, isto será explicado mais rigorosamente na teórica. Equações de derivadas parciais lineares e da primeira ordem, porque só envolve primeira ordem, porque só envolvem derivadas à primeira ordem. O que é que eu queria dizer mais sobre isso? Lineares, primeira ordem. Vocês tinham estudado também outra condição, que é uma condição suficiente. Não, como é que é? Sim, uma condição suficiente. Nestas condições, uma condição suficiente para o campo ser conservativo, que é que se F, o campo de vetores F é fechado, isso implica que F é conservativo. E aqui, porque é que temos esta implicação sem problemas? Porque o domínio é R2. Eu só vou aqui lembrar o que é que significa que o F é fechado. O F ser fechado significa que as derivadas parciais cruzadas, ou seja, df1 sobre dy, é igual a df2 sobre dx. Sim? E lembram-se de onde é que isto vem? Isto vem que se eu tiver as condições que estão aqui, o que é que vai ser df1 sobre dy? Isto vai ser a derivada parcial à segunda ordem dy dx. E a mesma coisa aqui, df2 sobre dx vai ser a derivada parcial à segunda ordem dx dy. E nós sabemos quando a função é assim infinita, ou suficientemente regular, nós sabemos que estas duas coisas, elas são iguais pelo teorema de Schwarz. Ou seja, esta igualdade aqui vem do teorema de Schwarz. Logo, já resolveram coisas bastante complicadas. Mesmo se os cálculos são simples, complicadas. Não devia de usar essa palavra, porque isto não é complicado. Mas os cálculos, isto conceptualmente é bastante geral. Tem a ver com problemas com alguma generalidade. Então, verificar se um campo de vetores é conservativo. 33, finalmente, temos uma situação muito semelhante, também foi vista em análise 3, que é a condição de holomorfia. Vou ser mais breve, porque isto é mais recente. Uma função é holomorfa. Se e só se, ou seja, olhando o f como uma função de uma variável em R2, ou seja, olhamos a estrutura de R espaço vetorial
dos complexos, para C, dizemos que esta função, vista assim, ela é R diferenciável, e verifica a condição de Cauchy. E eu aqui lembro muito rapidamente o que é a condição de Cauchy, que é que a derivada parcial do f em ordem x mais i, a derivada parcial do f em ordem y, é igual a zero. E o que é isto? Escrito assim, e considerando, vamos dizer, o espaço de chegada C, isto é mesmo uma equação às derivadas parciais, da primeira ordem. Pronto, e vocês tiveram que resolver, imagino que resolveram daqueles exercícios que era dado a parte real da função, ou seja, escrevem esta coisa desta maneira, f é igual a u mais iv, dado u, determinar v para que a função seja holomorfa. Essencialmente tem que resolver um problema muito semelhante, ou seja, esta equação, parecendo que não, ela é a mesma que está aqui. É rigorosamente a mesma. Com umas constantes i's que aparecem. Logo, isto é de facto uma equação, mas estou a fazer um bocadinho de batota quando estou a falar aqui da equação, porque, como disse aqui acima, o C é próximo de um R2. Logo, este problema, como em linguagem de análise complexa, ele traduz um problema de análise 2. Sim. Olha, eu não pensei nisto, mas também não vos quero massacrar logo à primeira aula. Não vos vou massacrar. Pronto, isto era só para fazer um pequeno apanhado rápido das equações diferenciais que vocês já viram em matemática. No entanto, as equações diferenciais, elas não vêm das cabeças sádicas e dementes dos matemáticos. As equações diferenciais, vocês já sabem, diferenciais, elas aparecem na natureza. Essencialmente, elas aparecem porque elas aparecem porque nós, o ser humano, é assim feito que ele gosta de ver como é que os fenómenos à sua volta evoluem. Ou seja, compreender a evolução dos sistemas, à nossa volta. E dessa necessidade de compreender a evolução, porque o que é que nós queremos fazer? Nós queremos, dado o estado inicial, perceber como é que ele vai evoluir. Ou seja, isto é essencialmente dado um estado inicial, perceber o que acontece depois, ou seja, isto é uma visão determinista da natureza, determinar a evolução do sistema a partir de condições iniciais, que reparam, se eu for aqui acima, é rigorosamente exatamente o que está aqui em causa. O que é que nós temos? Nós temos aqui o estado inicial, nós temos aqui uma equação
de evolução, que nos diz como é que a derivada da função y se comporta, e a solução vai ser a função em função da variável x. Ou seja, para valores superiores a x0, nós sabemos, se temos a solução, nós sabemos o que é que vai valer y de x. Logo, isto é mesmo uma coisa que é, ou seja, tem mesmo a ver com um tipo de problemática que é muito geral. Historicamente, também não quero sobrepor-me a qualquer introdução histórica na teórica, mas historicamente, como é que estas coisas começaram? Começaram essencialmente com Newton. Quer dizer, antes do Newton, começaram com Kepler, com Galileu. Vamos lá ver, isto para perceber o quê? Para perceber ser capaz de fazer previsões sobre o movimento dos planetas, ou seja, o movimento dos planetas. Logo, nós sabemos onde é que está o planeta, onde é que estão, qual é a configuração, uma certa configuração inicial do sistema solar. Nós queremos saber o que é que vai acontecer depois. Quando é que vão ser as eclipses e assim por diante. Se eu quiser observar Marte, onde é que vai estar Marte daqui a uns meses? Isto vem deste tipo de problemática de perceber a evolução de sistemas. Neste caso, o sistema solar. Sistema solar. Outro exemplo, ou seja, vamos dizer, a grande explosão de conhecimento, quando é que ela aconteceu? Ela aconteceu ao mesmo tempo do nascimento da engenharia, nascimento da engenharia. Bom, aqui eu não vou fazer uma lição de história, porque eu sou péssimo em história, mas eu diria que isto começa no século XVII, início do século XVIII. E, sobretudo, ou seja, para tentar perceber a estabilidade, aqui são mais questões de estabilidade. Questões de estabilidade também aparecem nos planetas, mas não vou falar disso. Estabilidade e estabilidade de estruturas arquitetónicas, pontes, minas, etc. Não só a estabilidade das estruturas, mas também como as destruir. Destruir essas estruturas. Então, porquê destruir? Com o quê? Com canhões. E logo aqui há um problema muito simples, se nós temos aqui um canhão, que eu vou tentar desenhar mais ou menos bem. Imaginamos, está aqui um canhão, está aqui um senhor com um canhão, e temos aqui uma fortaleza. Qual tem que ser a velocidade inicial V0 da bola de canhão para ela atingir a fortaleza? E é por isso que nós, aliás, infelizmente, o ser humano sendo o que é, foi este tipo de problemática que fez mesmo desenvolver toda a matemática e todas as questões de engenharia que nós temos hoje. Como acertar com bolas de canhões em fortalezas ou em tropas, etc. Logo, isto é um exemplo da física, porque isto é o que é que se passa, a que tipo de forças aqui está submetida a bola de canhão. Imaginamos aqui, temos a bola de canhão de massa M, e temos aqui uma coisa que é chamada a força gravítica, ou seja, mg, o peso. E Newton já tinha as suas leis,
Newton, que é a terceira, eu nunca sei se é a terceira ou a primeira lei de Newton, que é que a massa vezes a aceleração é igual à soma das forças. E neste caso, a soma das forças é, como há uma só força, vai ser m vezes g. Ou seja, nós passamos aqui a uma equação que é da forma a aceleração, ou seja, a aceleração A é igual a g. Já agora, a aceleração é o quê? É a derivada da velocidade, em relação ao tempo, e a velocidade V é o quê? É a derivada da posição em relação ao tempo. Ou seja, R é igual à posição. Logo, nós temos aqui, essencialmente, um problema de equação. Isto é uma equação diferencial. Ou seja, com condições iniciais, que vão ser a velocidade inicial. Vou escrever aqui, condições iniciais, que são, bom, começamos pela posição inicial, R, aliás, aqui, vamos fazer o tempo t igual a t0, a posição R é igual a x0, y0, não seja R0, e para t igual a t0, e a velocidade V0, que eu vou chamar alfa, beta. Logo, se nós fizermos a projeção desta lei de Newton no eixo dos y, isto vai nos dar o quê? Ou seja, A igual a G no eixo dos y, isso vai nos dar a derivada segunda do y, porque a posição aqui é xy, a derivada, a velocidade vai ser x', y', e a aceleração vai ser x segunda, y segunda. Isto é y segunda, que é igual a menos g. Porquê menos? Porque a aceleração está a apontar para baixo e porque eu estou aqui a considerar um referencial desta forma, y(x). Logo encontramos aqui uma equação em ordem do tempo, estão derivadas em ordem do tempo, que é uma equação diferencial ordinária, linear, da segunda ordem. Ou seja, equação diferencial ordinária, linear, da segunda ordem. Que é muito fácil de calcular, de derivar, vamos dizer, com as condições iniciais, Então, nós dissemos, aqui neste caso, y de t0 é igual a y0 e y' de t0, eu disse que era alfa beta, ou seja, vai ser beta. Logo, primitivando, nós vamos ter que y segunda de t é igual a menos g, vai dar y' de t é igual a menos g t menos t0 mais beta. Como é que eu calculo aqui a constante de integração? Simplesmente fazendo t igual a t0 tem que dar y0. O que é que eu estou a dizer aqui? Tem que dar... Não, isto é a derivada. Quando eu faço t igual a t0, a derivada tem que dar beta. Primitivando novamente, isto vai me dar y de t, que
vai ser igual à primitiva do menos gt menos t0, que é uma primitiva de 1 quadrado, gt menos t0 ao quadrado. Primitiva da constante vai ser beta t, mais uma constante de integração, e aqui tenho que fazer a mesma coisa que fiz acima, isto vai ser t menos t0, mais uma constante de integração, que vai ser simplesmente y de 0. E aqui como é que eu determino a constante de integração? Da mesma maneira que fiz acima, ou seja, fazendo t igual a t0. Logo, quando t é igual a t0, isto vai dar 0 e só fica o y de 0. Logo, a solução deste problema que conhecemos, que eu imagino que vocês já conheciam, vai ser uma parabólica. E é conhecendo estas y é uma parabólica. E é conhecendo, ou seja, estas funções e resolvendo estas equações, que as pessoas eram capazes de tirar bolas de canhões e elas acertarem no sítio que a gente queria. Agora, este exemplo, ele parece muito inocente, mas é essencialmente isso que vocês vão fazer durante este semestre. Vocês vão resolver, vão aprender a primitivar, a integrar equações diferenciais de forma a ter as soluções. E serem a partir daí fazerem a partir daí previsões sobre os resultados que uma dada experiência devem dar. É essencialmente isto, física. Física e engenharia é, a partir de um estado inicial, tentar prever o que acontece a seguir. Bom, caso eu tinha outras coisas para vos dizer, mas uma hora é um bocadinho curta, por isso não quero entrar em mais detalhes. O que eu queria dizer, bom, temos aqui, eu dei aqui um exemplo da física, mas vou interromper aqui o compartilhamento. Eu dei aqui exemplos essencialmente orientados para a física, mas isto tem consequências em todas as áreas científicas. Quando eu digo todas, é mesmo todas, incluindo áreas de ciências humanas ou de ciências não exatas, entre aspas. Em economia e em finanças, grandes partes da teoria dependem não só de equações diferenciais, mas de problemas relativamente técnicos que vocês vão começar a abordar ao final do semestre, que são ou seja, o chamado cálculo variacional. Em economia e em gestão do risco, por exemplo, nem sequer são equações diferenciais usuais, que sejam elas ordinárias ou as derivadas parciais, são coisas que são chamadas equações diferenciais estocásticas. Isto imagino que será mais matéria também para o mestrado, mas tem que perceber que estas disciplinas, para as pessoas que estão no mestrado em gestão de risco, vocês têm que perceber que estas disciplinas de análise 4, elas são o primeiro passo para poder chegar a estes conceitos um bocadinho mais complicados. O professor Fábio Chalub, por exemplo, é uma pessoa que estuda muito os modelos eu não sei dizer a palavra, de epidemias, de crescimento e de evoluções de populações. Isto é um tema que, infelizmente, para nós é um tema de grande atualidade. Logo, estas coisas, e aqui, durante este mês, vocês vão mesmo começar a ver as primeiras ferramentas, e algumas delas já um bocadinho técnicas e interessantes, para estudar essa fenomenologia toda. Perguntas? Ainda estão vivos?
Vamos ouvir? Sim, 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 professor. Pronto, a próxima aula, a aula da próxima semana, ela será mais clássica, resolução de exercícios.